Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu confesso para você que estou bastante consternado e só estou fazendo esse vídeo resposta a essa pessoa. Não é porque ele falou do CACP ou de mim, mas é porque essa pessoa, esse falso apologista, ex-testemunha de Jeová, tentou denegrir o saudoso pastor Nathanael Rinaldi. Mas ele mentiu tanto, mas tanto, irmãos. Aliás, a vida dele é uma mentira, é uma fraude. Eu vou mostrar com o livro dele, eu não vou citar o nome dele, tá? Porque eu quero não me envolver juridicamente. Então, meu advogado me deu algumas orientações e eu vou segui-las. Inclusive, eu tenho um material aqui que, se eu quisesse processá-lo, meu advogado já falou, olha, é só você me dar a ordem. É causa ganha. Mas eu nunca processei ninguém. Até hoje eu só fui processado, perseguido, rechaçado, mas eu nunca processei ninguém. Então, devido a isso, eu vou fazer como se fosse isso aqui uma notificação extrajudicial a este falso apologista, falso cristão, falso tudo. Tudo nele é falso. E você que está me ouvindo, cuidado. Ah, pastor, mas ele fala algumas coisas boas. Até as testemunhas de Jeová falam coisas boas sobre o criacionismo, por exemplo. Se você quer arrumar argumento a favor do criacionismo, pegue o livro da Testemunha de Jeová sobre a criação. Ali é ótimo na defesa do criacionismo. Aí você vai acreditar em tudo que fala as Testemunhas de Jeová? Né? Então você tem que tomar cuidado. O Rodrigo Silva, da Adventista, não fala verdades sobre a arqueologia bíblica? Você vai acreditar na Ellen White por causa disso? Ou no próprio Rodrigo Silva, que é também outra fraude teológica, porque Ellen G. White não dá para engolir. Então, gente, o vídeo é um pouco diferente, vai ser um pouco longo, eu não sei se é possível, mas se for, assista o meu vídeo até o final. Assista, por favor, assista. Eu quero que você preste atenção em tudo que eu vou falar, porque essa pessoa está mentindo tanto, ele já me chamou de tudo quanto é coisa, de analfabeto, de ignorante, de ladrão, sabe? Mas quando ataca o pastor Nathanael Rinaldi, ele não está aqui mais para se defender. Então eu tenho a obrigação, como presidente do CACP, de defendê-lo. Já vou começar passando o vídeo dele aqui e já vou entrar no assunto, porque senão eu vou falar mais que 1 hora aqui, eu não quero que fique tão longo o vídeo. Vou soltar. E aí eu volto para a gente conversar. Em divulgar uma coisa que não é verdade. Olha só sobre casamento. Segundo o CACP, Testemunha de Jeová é uma seita que quer separar famílias. Vai vendo. Mulher mais religiosa, mulher aceita ser testemunha de Jeová. Ordens expressas da torre de vigia vai interferir no casamento. Você vai ter um espaço de tempo para conseguir ganhar o seu marido. Se não conseguir, só tem uma saída. Abandone a casa. Nós tivemos aqui na... E aí ele vai citar um caso isolado, né, que a gente não sabe o que aconteceu, entendeu? Porque... Mas o caso é o seguinte, olha só o cabeçalho, o título da matéria, Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová. Uma seita que orienta a separação da família. É absurdo. E ele conheceu esse cara, esse caso que o pastor Nathanael Rinaldi estava contando, eu estava lá nesse dia. Esse caso que o pastor Nathanael Rinaldi estava contando é do irmão Francisco, chama Francisco. Esse irmão, não sei se ainda mora, ele morava na Afonso Pena, num sobrado, que esse cara dormiu lá, um sobrado, né, que ele morava, em frente da mesquita muçulmana, lá em Santos. Inclusive, nesse lugar, o irmão Francisco me contou o depoimento dele, que ele tentou se matar várias vezes. Porque as testemunhas de Jeová levaram a esposa dele e a filha, o filho dele. E tirou tudo dela. Depoimento dele. Esse falso apologista conheceu o irmão Francisco, ele contou para ele essa história. Ele ouviu o Francisco depondo.
Tá entendendo? Então isso aconteceu na vida. Eu vou mostrar textos já já. Tenha calma, eu vou mostrar textos. Mas o que eu quero te mostrar agora, eu não vou citar o nome dele, mas tá aqui o livro desse cara, desse falso apologista. Tá aqui o livro dele. Neste livro, aliás, gente, na página 118, é um livro das trevas para a luz. Neste livro, esse falso apologista, da página 118 em diante, vai contar quando ele questionou as TJs e foi desassociado. E ele vai contar aqui, ele vai relatar sobre o dissabor que ele estava tendo com a ex-esposa dele. E ele diz assim, olha, minha ex-esposa também não escapou das regras satânicas dessa seita escravizadora. Quando sentávamos para orar no almoço e no jantar, ela não orava comigo, pois para ela eu não era mais cristão. Eu percebia pelo movimento de seus lábios que sua oração era diferente da minha, e que ela falava o amém junto comigo, e que ela não falava, acho que era, né? O amém junto comigo, mas apenas para a oração dela. Ela também foi aconselhada a não ler a Bíblia mais comigo. E aí ele vai contando os dissabores, citando até fontes aqui das Testemunhas de Jeová. Por exemplo, ele cita aqui a Sentinela, 15 de dezembro de 1981, que fala do desassociado, proíbe esse relacionamento com o excluído. E nessa história que ele vai contando, na página 120, ele fala do divórcio dele. E pelo contexto que você tem aqui, você percebe claramente que ele atribui a culpa do fim do seu próprio casamento, está aqui, à sociedade Torre de Vigia. Então veja que ele tá indo contra o que ele viveu. A sociedade Torre de Vigia destruiu o casamento dele. Está aqui no livro dele. Destruiu o casamento dele. E nem assim o cara dá a palmatória para atacar o CACP e para me atacar. Meu Deus do céu. Meu Pai Celeste. Vamos aqui então a textos que eu quero ler para você. Esse texto aqui, tá aí, estou pondo na tela, é de um ex-testemunha de Jeová. Ele fala assim, ele cita a Sentinela de 1 de 4 de 83, página 31 e 32, perguntas dos leitores. Às vezes acontece que o cristão, cujo cônjuge foi desassociado, se sinta isolado. Conforme já foi mencionado, o cônjuge expulso mostrou que não é do tipo de pessoa que queremos por perto. Agora, se este texto não é um texto que incita o divórcio, eu não sei mais que texto poderíamos inventar para trazer fraqueza a um relacionamento conjugal. Veja, ele está falando que o desassociado é uma pessoa que a gente não sente prazer em querê-la por perto. Ora, se é meu marido, se é minha esposa, eu estou dizendo que eu não quero ter prazer com ele. E ele vai dizer que não se deve se relacionar com essa pessoa em níveis sociais e em níveis espirituais. Sobra o que então? Acabou com o relacionamento. Você deveria orientar a pessoa a se aproximar do desassociado para trazê-lo de novo ou tentar recuperá-lo, mas respeitando-o, pelo menos. Até aqui o ex-TJ escreve assim: vejam a desunião e instabilidade no casamento que a Torre de Vigia promove. O corpo governante é cruel. Primeiramente, incita a ideia de que o cônjuge TJ, que teve seu parceiro desassociado, ou porque também não dizer inativo, se sente isolado. Assim, alimenta-se a ideia de que um casamento não pode dar certo nessas condições, mesmo com amor. Ele continua: o pior é dizerem que o cônjuge expulso mostrou que não é o tipo de pessoa que queremos por perto. Está aqui. Isso aqui é um depoimento num fórum espontâneo de um ex-TJ, contando este problema que ele viveu, como esse falso apologista também viveu. Ele deveria se lembrar da sua própria história. Aí, queridos,
Tem o texto aqui no site do CACP, que é da Sentinela, 15 de novembro de 2014. O pastor Natanael Rinaldi ainda estava vivo. Ele veio a falecer em 2016. Aí diz assim, a testemunha de Jeová está dizendo, Sociedade Torre de Vigia. Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram destruídos por um fogo vindo do céu, enquanto estavam no tabernáculo. Isso deve ter deixado sua família arrasada. Sem dúvida, foi um grande teste de fé para Arão e sua família obedecer à ordem de Jeová de não lamentar a morte deles. E no seu caso, você está agindo com santidade por não se associar com um parente ou outras pessoas que foram desassociadas? Quer dizer, você tem que ter o mesmo sentimento que teve Arão. Olha, morreu, eles mereceram, não vale mais nada para mim. Isso na cabeça deles. Eles estão contando como que se soubesse o que estava na cabeça de Arão. Como que se Arão não tivesse sofrido pelo incidente. Embora os filhos de Arão é que provocaram o Senhor, entraram embriagados. Lá em Levítico 10 vai contar, explicar isso. Eles entraram embriagados para oferecer holocaustos. Mas não é a questão é que eles estão dizendo que você tem que olhar para o desassociado como alguém que morreu, que você não quer mais intimidade com aquela pessoa. Na outra parte, a mesma revista diz assim: seus parentes e amigos que saíram da organização foram figurativamente mortos pelo próprio Jeová. Olha a malignidade disso, gente. Pode ser difícil aceitar que estão também mortos para você. Mas se você lamentar a morte deles e desobedecer à ordem de Jeová, no caso aqui a torre de vigia, se associando com tais, você não estará mostrando-se santo. Olha as barbaridades. Se isso aqui não é não incitar o divórcio, eu não sei mais o que é fazer alguém se separar. Porque para mim isso aqui é incitação ao divórcio. Incitação ao rompimento da família. Tanto que em Brasília, alguns anos atrás, eu conheci uma ONG, não sei se ainda está fazendo esse serviço, que promovia encontros judicializados entre desassociados com seus familiares. Continua a revista. Arão, irmão de Moisés, enfrentou uma situação difícil, envolvendo 2 de seus filhos, Nadab e Abiú. Imagine como ele deve ter se sentido quando esses filhos ofereceram fogo ilegítimo a Jeová, que então os executou. Naturalmente, isso pôs fim a qualquer associação que esses homens ainda poderiam ter tido com seus pais. Havia algo mais, porém. Por meio de Moisés, Jeová ordenou a Arão e a seus filhos fiéis: não deixe as vossas cabeças ficar desgrenhadas e não deveis rasgar as vossas roupas, em sinal de luto, para que não morrais, para que Jeová não fique indignado contra toda a assembleia. Mensagem é clara: o nosso amor a Jeová tem de ser mais forte do que o nosso amor a familiares infiéis. Está aí na Sentinela, 15/7/2011, essa aqui. Vejam, senhoras e senhores, que eles vão misturar as duas dispensações. Nós estamos na dispensação da graça. Presta atenção. Outra coisa, o desassociado não quer dizer que ele ofereceu um sacrifício diante de Deus, que ele profanou a Deus, como fez Nadab e Abiú, entrou alcoolizado no lugar santíssimo, que era realmente um crime na lei, punível com pena de morte. Mas não é o caso de um desassociado. A analogia não é correta. E para piorar, é uma dispensação diferente. Nós estamos na dispensação da misericórdia, na dispensação da graça. Terminando aqui o artigo, eles falam: não procure desculpas para associar-se com um membro da família desassociado, por exemplo, através de e-mails. Gente, eles proibiram até troca de e-mails com aquele que foi desassociado. Um outro texto diz assim, Testemunho de Jeová, texto deles: e quando o desassociado é um parente? É um teste à lealdade. E ainda more na mesma casa. Ele continua: sendo assim, os membros leais da família não podem mais ter associação espiritual com eles. E para concluir, ele diz assim: é realmente necessário evitar todo e qualquer contato com a pessoa, no caso desassociada? Sim. Aí ele mais embaixo diz:
cortar o contato com o pecador não arrependido evita que nós e a congregação sejamos corrompidos no sentido espiritual e moral e preserva a boa reputação da, no caso, sociedade. Então, gente, tá aqui os documentos. A mulher que teve um marido desassociado tem que olhar para ele como morto, como alguém que não tem mais volta. É óbvio que isso incita ao divórcio. É óbvio que isso tem destruído milhares de famílias pelo mundo todo. Então, as Testemunhas de Jeová são organizações que incitam o divórcio, a desunião na família por causa da doutrina deles, sem sombra de dúvidas. Tanto que o acusador aí, esse falso apologista, teve o seu casamento destruído por causa da própria sociedade. Ele não deveria estar tentando refutar o pastor Nathanael Rinaldi, porque ele sabe que na prática é assim que acontece. Nós estamos aí diante de fatos evidenciais. Todos os ex-TJs que estão me ouvindo sabem que o que eu estou falando é verdade. Sabem que isso acontece dentro do Salão do Reino. Eu só queria trazer essa breve informação porque é difícil. Esse camarada aqui, eu não sei se por questões mentais, por desequilíbrios cognitivos, por problemas neurológicos, toma essas atitudes de vez em quando. Sabe, eu sinceramente tenho um misto de sentimentos por ele, porque às vezes me dá pena. É uma pessoa digna de pena. É uma pessoa que, meu Deus do céu, o que eu posso te orientar? Não siga esse tipo de gente. O negócio dele não é o reino. Porque se fosse o reino de Deus, o negócio dele, ele não faria o que ele faz. Jamais. Ele atacaria, por exemplo, um instituto que já ganhou e tem ganhado milhares de testemunhas de Jeová para Jesus Cristo. Ele pensaria, não, apesar de eu discordar aqui e ali, eu vou respeitar porque eles fazem um trabalho sério. Mas ele não faz isso. E ele atropela todo mundo. Não é só eu, não é só o CCP, não é só o pastor Nathanael Rinaldi, não. Ele atropela todo mundo. Não respeita ninguém. Não tem pastor. Não tem igreja. Não é submisso a ninguém. Então, gente, eu estou aqui alertando você. Que Deus tenha misericórdia de nós. E ore por essa pessoa porque é digna de oração. Muita oração. Quem sabe ele acaba se convertendo, porque para mim ele não é convertido. Ele nunca se encontrou com Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado aí pela sua audiência. Desculpe meu constrangimento a quem tem que fazer esse vídeo, porque eu estou constrangido a ter que fazer esse vídeo, mas eu estou aqui fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um grande abraço e Deus te abençoe.